Graça e paz, irmãos. É muito importante olharmos para esse movimento que fizemos hoje como igreja e olharmos para as nossas famílias e para tudo que envolve a nossa igreja. Igreja é família. E nós estamos aqui sonhando e projetando todo o futuro da nossa igreja. Sempre quando elegemos uma liderança comunitariamente, nós estamos pensando nisso. Pensando em legado, pensando em futuro, pensando em todas as gerações. É bonito ver a igreja com uma igreja com uma liderança multigeracional. E isso é importante, porque o Evangelho de Cristo une as gerações. Por isso, pensando sobre os problemas que vivemos hoje como família, e pensando nos enfrentamentos que temos como família, seja você cristão ou não, seja você simpatizante da fé cristã, seja você crente, não importa, nós vivemos os problemas mais graves geracionais que podemos calcular nesses últimos 40 anos, que é a falta de conexão entre as gerações. Pensando nisso, nós pensamos uma série, uma temática para o mês de maio, o mês que a gente aborda temáticas de família, chamado Pontes no Tempo. Pontes no Tempo, reconciliando as gerações. A intenção dessa série, pensada por mim e pelo pastor Fábio, é trazer luz a esse problema das comunicações, das relações entre as gerações. Ao longo da nossa história, nós observamos muitas mudanças históricas, muitas. E uma das principais mudanças que nós nos deparamos hoje na atualidade é justamente a dificuldade de se conectar, de se comunicar entre as gerações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no último livro do Antigo Testamento, na última página do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias, o capítulo 4. E eu quero ler o versículo 6. Nós vamos ler o último versículo do Antigo Testamento. Nós vamos ler. Malaquias 4, versículo 6, diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela responsabilidade que a igreja tem de viver a tua palavra, de ouvi-la, ser transformado e colocar em prática tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Pontes no tempo. A igreja, o Evangelho de Jesus, ele é uma ponte. Em muitos momentos a gente pode entender essa metáfora, essa analogia, como o Evangelho consegue conectar coisas que foram completamente desconectas. Como, por exemplo, nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus foi totalmente quebrado pelo nosso pecado, mas o Evangelho, a graça de Jesus Cristo, nos conecta novamente. Nossa relação com o outro, com o nosso irmão, foi quebrado pelo pecado, foi quebrado pela nossa corrupção, foi quebrado pelo nosso orgulho, mas o Evangelho da graça de Jesus nos reconcilia, nos traz de volta ao nosso irmão, nos leva de volta para o coração do outro. Assim também, o Evangelho da graça de Jesus estabelece pontes importantes nas famílias. E a principal ponte que precisamos construir hoje e observar que está completamente em ruínas e destruída é a conexão entre as gerações. Avós com seus netos, pais com seus filhos, os antigos com os novos. Há uma grande problemática. Nós não conseguimos acessar o mundo dos nossos filhos, os nossos filhos não acessam os nossos mundos, as nossas demandas, as nossas angústias. Os mais velhos têm dificuldade com os mais novos têm dificuldade com os mais velhos. Os mais antigos dizem que o tempo deles é o que foi bom, os mais novos dizem que os velhos não sabem de nada. A gente vive esse conflito, e esse conflito não acaba, seja por nostalgia dos antigos, seja por desinteresse dos mais novos. E o que o Evangelho da Graça precisa fazer? Construir pontes no tempo, para que o legado que nós carregamos não seja perdido. Para que o problema que estamos vivendo hoje, de esvaziamento da nova geração das comunidades
cristãs não continue não continue crescendo, não continue evoluindo. Nós precisamos nos atentar ao que o Evangelho traz para nós sobre construir pontes. Essa série ela vai compor com muitas temáticas importantes. Hoje a minha introdução fala justamente sobre o problema de que a nossa sociedade, a própria que sofre com as desconexões, é a primeira a mostrar os traços de isolamento. Nós, sem perceber, criamos ambientes que nos isolam. E agora, rompendo um pouco da questão geracional, antes de entrar a fundo nela, nos isolam inclusive dos nossos pares, daqueles que são da mesma geração. As casas estão mudando suas configurações, inclusive nos cômodos. Nós não temos mais salas de estar, onde as pessoas sentavam umas de frente para a outra para conversar. Nós temos agora salas de TV, onde as pessoas se sentam para assistir alguma coisa. As salas de TV agora também quase não são mais frequentadas. O que são frequentados são ambientes em que a gente está isolado. Eu me lembro, por exemplo, na minha casa, que o momento mais legal quando eu era pequeno era que quando faltava luz. Todo mundo se juntava na sala, não tinha nada para fazer, ficava um olhando para a cara do outro, e aí a gente convivia de um jeito que a gente não estava acostumado. Eu podia ver meu pai brincando do jeito que ele não brincava. Eu podia ver minha mãe brincando com a gente do jeito que a gente não brincava. A gente sentia falta disso e não sabia. A mesma coisa acontece hoje. Talvez a gente precise desligar o disjuntor às vezes para poder fazer isso. A questão é que hoje a gente precisa desligar também o roteador, né? O disjuntor desliga tudo, né? É bom que já resolve. Mas momentos comunitários, até estruturalmente nas nossas arquiteturas, se fazem menos presente. E não só por desinteresse da nova geração. O primeiro passo, talvez, da geração dos mais antigos é reconhecer que nós estamos errando com isso. Nós temos pouco interesse em ouvir sobre o que os nossos filhos ou os mais novos querem, sobre o que eles pensam, sobre qual é esse mundo. Os novos precisam desenvolver o interesse pela experiência, por um povo que já passou por aquele caminho, ou que viveu algumas coisas que pode ajudar. Sim. Acontece que a gente se prepara para receber a próxima geração. A geração que vem, ela não se prepara para encontrar com a gente. E isso é um problema sério. Por isso é que a Bíblia diz que os anciãos são os que tomam a iniciativa de preparar o legado, né, os mais velhos. E os jovens, eles têm visões, eles têm sonhos. Eles leem um mundo que estamos melhores do que a gente. Eu já me coloco na classe dos mais velhos, mesmo sabendo que eu sou super novo. Nossos filhos precisam de nós, precisam do nosso interesse, precisam do nosso carinho, precisam do nosso ouvido. Quantas vezes paramos para escutar os nossos filhos sem ter que corrigi-los? Quantas vezes ouvimos nossos filhos ou os mais novos sem precisar corrigi-los, sem ter a prerrogativa de corrigi-los, apenas para conhecê-los, apenas para ouvi-los? Quantas vezes nos interessamos pelos que os nossos filhos ou os mais novos se interessam? Quantas vezes tentamos compreender o mundo em que eles pisam? Porque afinal é o mundo que nós pisamos também, mas sobre uma ótica que nós jamais vamos nos adequar. A tecnologia evoluiu gigantescamente nos últimos anos. Nós temos um mundo extremamente globalizado. A hiperconexão trouxe uma evolução muito rápida. Nós passamos muito tempo no século XX sem ter um avanço tão grande em tão pouco tempo. Mudanças muito rápidas. Se você olha nos últimos 25 anos, com certeza tivemos muito mais avanços tecnológicos e mudanças sociais causadas pela hiperconexão e pela tecnologia do que nos outros últimos 50 anos. A análise social é de que isso vai cada vez aumentar. E a gente precisa se preparar para isso. Não que a gente precisa saber mexer em todas as coisas e fazer todos os jeitos, mas saber se comunicar com os mais novos. Entender essa geração, ouvi-la. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida, a vida dos nossos filhos ou dos mais novos, ela deve ser uma extensão da nossa própria vida. E isso é uma mentira. Isso é uma idealização nossa. Legado não é o meu filho, a minha filha, cumprir o que eu não cumpri ou continuar fazendo o que estou fazendo.
Legado é eles saberem que a história que construímos juntos criou uma base tão forte e sólida que carrega para eles alimento, sustentação e apoio para que eles saibam viver a vida. Legado não é que nossos filhos vão viver exatamente o que a gente quer que eles vivam. Legado é que eles vão viver do jeito que eles vão viver, mas com responsabilidade, porque nós os instruímos desse jeito. Com sabedoria, porque nós os ensinamos desse jeito. Legado é eles lembrarem que um dia tiveram na sua casa exemplos suficientemente fortes que dure até para as suas próximas gerações. É saber que os nossos netos, bisnetos, ainda carregam um pouco de nós. Não porque fizeram o que a gente queria que eles fizessem, mas porque aprenderam a viver e a servir com quem a gente aprendeu no passado. Legado não é que eles têm que gostar das mesmas coisas que a gente. Isso seria horrível até. Nós não vivemos nessa realidade, graças a Deus. É tão bonito ver nossos filhos terem gostos completamente diferentes e talentos completamente diferentes dos nossos e nos surpreendermos com os talentos que eles nos apresentam. Legado é que a gente precisa ter sabedoria para entender que não está sob o nosso controle a vida e as escolhas dos nossos filhos. Legado é ensinar nossos filhos a serem responsáveis, a fazer boas escolhas, mas escolhas deles, individuais, bonitas, singelas, simples, profundas e com significado. Quando a Bíblia fala aqui com o profeta Malaquias, essa última palavra, eu acho interessante a Bíblia, no Antigo Testamento, terminar com uma frase de conexão intergeracional. Estamos falando do encerramento de um cânon, da primeira parte do cânon, o Antigo Testamento. Aqui, depois dessa escrita do profeta Malaquias, há um silêncio de 400 anos. Até que o primeiro evangelho é escrito. Essa transição geracional, com essa palavra tão forte de que os pais devem se converter aos seus filhos, o seu coração aos seus filhos, e os seus filhos se converterem aos seus pais. A palavra conversão é a mesma usada por Jesus no evangelho. Mudança de mente, expansão de mente. Pais, convertam o coração de vocês. Coração, para a cultura judaica, é o que engloba todo o entendimento, alma, corpo do ser humano. O coração é o centro não só das emoções, mas de todo o raciocínio lógico e entendimento. Nós aqui que falamos da cabeça, do cérebro, o judeu, o hebreu, não tinha esse entendimento. O coração é o centro da nossa alma. Pais, mães, convertam-se os seus corações, toda a sua alma. Expandam o seu entendimento, a sua mente para os seus filhos. Filhos, convertam-se aos seus pais. Entendam os seus pais, não creiam nos seus pais que ali existe alguma coisa colocada por Deus para que seja feito um legado. O Evangelho da Graça, então, começa em Mateus. E o Evangelho da Graça é justamente a ponte, a esperança de que a gente vai ser curado. Curado e livre dessa maldição que é quando um filho ou uma filha, um neto, os novos e os velhos não se relacionam. A Igreja de Jesus é a união de todas as gerações. No profeta Joel, a palavra de Deus diz: velhos vocês terão visões, jovens vocês sonharão. Essa união geracional, essa comunicação da formação da identidade cristã, ela é necessária para uma igreja saudável. Para passar o bastão adiante, para que os nossos filhos entendam o legado, é necessário que os nossos corações se convertam aos nossos filhos. E os nossos filhos se convertam aos nossos pais. É necessário a nossa conversão às novas gerações. É necessário a conversão das novas gerações às antigas. Isso só é possível com expansão de mente. Isso só é possível com o rompimento dessa ideia de que o meu era melhor que o seu. De que lá no meu tempo... Sim, nós vivemos isso num tempo bom.
Até eu, que tenho 38 anos, tenho minha nostalgia. Até eu, às vezes, olho com preconceito essa geração. E a gente tem até a mania de dar apelidos à geração mais nova. Apelidos pejorativos. Mas estamos nos isolando. Estamos quebrando pontes. A tarefa da igreja é construir pontes, sempre. E a ponte que nós vamos ser convidados a construir nesses dias de maio são pontes dentro de casa. Porque o discipulado geracional é o primeiro discipulado que acontece. É dentro de casa que eu discipulo meus filhos. E sou discipulado por eles. Quando converto meu coração a eles. E eles se convertem a mim. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. O Evangelho de Jesus fará com que o coração dos seus pais se voltem para os seus filhos. Todo isolamento é cruel, porque nós não fomos feitos para a solidão. Nossos filhos precisam de nós. Nós nos preparamos para a chegada dos nossos filhos. Nossos filhos não estão preparados para este mundo. Nós damos o primeiro passo. Nós começamos a edificar a ponte para que essa ligação aconteça. Nós, os mais velhos, carregamos juntos a prerrogativa de fazermos pontes e alicerces muito bem feitos para que eles possam passar, atravessar e chegar aos nossos corações. Quando nós não fazemos isso, nossos filhos nunca, não espere que eles terão essa proatividade. Eles não chegam, os novos não vão fazer esse caminho de volta, mas nós podemos fazer isso por eles. A Bíblia está nos ensinando a construir pontes que vão transformar a realidade da nossa sociedade, que vão mudar a lógica da nossa sociedade. Nós vivemos num mundo onde cada vez mais os filhos estão longe de seus pais, porque nós assumimos papéis de que, no meu tempo não era assim, então eu não vou fazer desse jeito. Isso se chama arrogância, isso se chama orgulho. Nós precisamos ouvir nossos filhos. Nós precisamos ter uma escuta ativa para eles. Nós precisamos parar de julgá-los por não gostarem do que a gente gosta. Nós precisamos converter nossos corações a eles. E a última coisa que eu digo é, nessa tarefa e nessa reflexão, nós só vamos poder ter futuro e ver esta igreja cheia de novas gerações e continuar elegendo pessoas novas e multigeracionais para o futuro da nossa igreja, se a gente acreditar de fato que é obrigação nossa e responsabilidade nossa construir essas pontes. Senão a igreja está fadada a morrer. Não a igreja de Jesus, a igreja local, como aconteceu em muitos cantos do nosso país, do nosso mundo. O destino de uma igreja que não constrói pontes geracionais é a sua apostasia. E a igreja morre não porque ela deixa de existir no endereço, ela morre porque ela só tem uma geração. Seja ela mais nova, só de gente nova, e seja ela só de gente velha. Igreja não é feita só de um espectro. Igreja é a sociedade, é um recorte social, é todo mundo. Quando você vê o Evangelho, você vê Jesus nos ensinando a nos relacionar como família. Família tem seus anciões, que são ouvidos pelos mais novos. Os velhos ensinam, os novos inspiram. E a gente caminha como igreja para a glória de Deus. Que seja um caminho de graça. Não falte, não perca. Tanto no culto da manhã como no essencial, trataremos assuntos que falarão sobre as pontes que vamos construir no tempo. Se você ainda não é pai, mãe, ou não vai ser, você é filho. Você vai ser velho. Hoje é novo, vai ser velho. Tudo que envolve essas pontes precisa de todas as mãos necessárias que uma igreja tem para construir, para que ela permaneça viva, para que seu jardim continue florido, para que ainda seja um lugar de esperança no meio do caos. Todos estamos envolvidos. A responsabilidade é de todos nós.
Toda vez que eu trago meus filhos aqui para a igreja, eu sei que eles estão sendo também educados e criados com muitos corações que se convertem a eles todos os dias. E eu aprendo com eles quando chego em casa. E assim na escola também. Por isso a igreja tem um papel fundamental quando a gente carrega esse legado de fé. As tradições, para elas não se perderem e se tornarem meros tradicionalismos, elas precisam de vida. E vida é o que a gente mostra em casa. É o que a gente mostra cuidando um do outro. Não adianta nosso discurso ser muito bonito se a nossa vida não apresenta um testemunho verdadeiro de gente que está construindo ponte. Eu quero chegar ao seu coração, filho. Eu quero que o meu coração esteja perto de você, filho. Não adianta eu esperar dos meus filhos que o coração deles esteja aberto para mim se eu nunca construir uma ponte para o meu coração. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por esse dia especial que nós sonhamos com o futuro da tua igreja também. Tão importante, mas é importante lembrarmos o porquê estamos juntos aqui, o porquê somos igreja, porque carregamos esse desafio geracional de construir pontes no tempo. Nós somos uma prova disso. Esta igreja local, a PIB de Campinas, 125 anos, está aqui presente para que não haja nada que a define, que a faça morrer, que a perca esse brilho de ser uma ponte no tempo. Um sinal histórico do reino de Deus através das gerações, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.